O tema que vem sido desenvolvido é o Evangelho de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o Sermão do Monte, baseado no que está registrado em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3. Nós temos que tomar a palavra de Deus com reverência, humildade, fé. E ela tem que moldar nossos pensamentos, nossos conceitos, nossas ações. Nós temos que reconhecer que a Bíblia Sagrada é o único manual de instrução que nós temos para conhecer a Deus. É a carta de Deus para nós. As coisas se modernizaram. Hoje a gente fala celular, né? Estuda a Bíblia, eu não consigo. Eu tenho que estudar na Bíblia mesmo. Mas se nós não tivéssemos a Bíblia, nós não saberíamos nada a respeito de Deus, nem da vida cristã. E esse sermão foi pregado para pessoas que devem pôr em prática as instruções que estão ali. Tanto naquele tempo como hoje. Quando Jesus começou o ministério, os judeus estavam esperando que viesse um militar para libertar Israel do jugo romano. Sem querer defender os judeus, desde a primeira chamada de Deus, o que ele prometeu uma terra, ele prometeu coisas físicas para Abraão na época. Olha, você vai ter eu vou dar a você uma terra da qual mana leite e mel, você vai ser pai de uma nação. Quando Deus falou com Abraão a primeira vez, ele prometeu terra, ele prometeu coisas físicas e um filho, da qual sairia uma nação. Então os judeus nunca entenderam a vinda de Jesus como um reino espiritual e não físico. Eles tiveram essa dificuldade, eles estavam com Jesus, mesmo os discípulos, eles caminhavam com Jesus e iam dizer para o outro, quando é que vai começar a gente a batalhar contra os romanos? O Sermão do Monte tem a ver com o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas é um sermão para os cristãos daquele tempo, que estavam andando com Jesus, e é para nós. Esse reino vai se manifestar, ele é um reino espiritual, vai estar dentro de nós. Lá em Lucas, capítulo 17, 21, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está aqui dentro. Lá em Tito 2,14, Jesus se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O Espírito Santo vai habitar em nós, para nos capacitar a viver a vida cristã. Sem o novo nascimento, nós não temos Espírito Santo. E sem Espírito Santo não é possível você viver a vida cristã. Na sua força, você não consegue. No passado havia uma filosofia chamada estoica. Os filósofos estoicos tentavam andar na linha com seriedade.
Mas eles não conheciam Deus, não conheciam Jesus, não conheciam o Espírito Santo. Paulo teve um bom relacionamento com eles, porque Paulo queria mostrar para eles que aquilo que eles estavam tentando viver na força deles mesmos, Paulo vivia na força do Espírito Santo. E nós não vamos conseguir viver o Sermão do Monte na nossa força. Sem o Espírito Santo dentro de nós, é muito difícil. O Espírito Santo é que nos capacita a viver a vida cristã. E a sociedade atual precisa desesperadamente de cristãos autênticos, que têm consciência de que pertence ao reino de Deus e deve viver segundo a sua constituição. Nós estamos aqui, mas não vamos seguir os valores do mundo, nem os padrões contrários à palavra de Deus. Jesus Cristo viveu segundo os princípios do Sermão do Monte. Os apóstolos, de igual modo, viveram o Sermão do Monte. E se olharmos para a vida de todas as pessoas que foram grandemente usadas por Deus, nós reconheceremos a mesma atitude. Se nós vivermos de acordo com o Sermão do Monte, nós vamos inaugurar o reino de Deus aqui na terra. Se você perguntar para qualquer indivíduo da nossa sociedade, ele tem um filho, você diz: o que você gostaria para o seu filho, o futuro do seu filho? Ele diz assim: eu quero que ele seja feliz. A humanidade busca a felicidade. Mas eu quero nos colocar no dia que Jesus subiu aquele monte e se sentou, e os discípulos se sentaram em volta, e ele começou a ensinar. Por que Jesus estava naquela região? Estava na Galileia. Eu gosto de começar do comecinho, quando João Batista pregava o arrependimento e o batismo pelo arrependimento. A Bíblia diz, João Batista, na verdade, era um sacerdote, ele era de uma linhagem sacerdotal. O pai dele, o Zacarias, teve uma visão e João nasceu milagrosamente. E como sacerdote, ele poderia ter ido para Jerusalém, ficado no Sinédrio. Mas a profecia, lá em Isaías, diz que viria aquele que iria preparar o caminho do Senhor no deserto. E João Batista ficou ali perto de Betânia, ao lado do Jordão. O Rio Jordão, quando a margem é alta, então ele é mais fundo, e o volume de água parece maior. Mas naquela região havia, eles chamam de remanso quando é rio. Se fosse mar, seria praia. A água estava espalhada e havia um espaço. E por ali passavam todos os que iam para Jerusalém. E Jesus disse que João foi o maior, foi um profeta, e na terra, filho de mulher, não houve ninguém maior do que João. João era um profeta. Todo mundo se lembra quando a Bíblia diz que ele chamava os fariseus de hipócritas. Mas nós, quando lemos em Marcos, que toda Jerusalém
toda a Judéia, toda a região ali do Jordão, todos, lá não fala alguns não, todos iam lá para ver João, e ele era um profeta. Eu fiquei imaginando como é que João podia chamar a atenção daquele povo, como profeta. Nós sabemos hoje que o profeta, ele vem para dar a palavra dele, para exortar, para edificar e para consolar. Então eu imagino que as pessoas que estivessem passando por lá, João deveria profetizar para eles. Olha, você que ontem aconteceu isso na tua vida, Deus está te dizendo isso. Eu creio que era isso que João fazia para o povo. E um ia falando para o outro, de repente era uma multidão que fazia fila para ser batizado. E que batismo era esse? Para perdão de pecados, arrependimento para perdão de pecados. Ora, o batismo cristão, que ainda não podia acontecer, porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado, o nosso batismo, nós mergulhamos, morrendo com Cristo, saímos da água ressuscitando para uma nova vida. João não. O seu pecado você confessa, se arrepende, mergulhe e ele vai ficar aqui na água. Isso era rebelião, porque não havia perdão de pecados se não fosse lá no templo matando um animal e oferecendo, o sacerdote oferecendo a Deus. Aquilo que João estava fazendo era contra o Sinédrio. E o Sinédrio se impressionou e mandou investigar. Os fariseus foram lá conversar com o João. Você é o Messias? Não. Então quem é você? Com que autoridade você está fazendo isso? Eu sou a voz do que clama no deserto. Aquilo que eu estou fazendo, Isaías falou há 700 anos atrás, e Malaquias há 400 anos atrás. Os montes serão aplanados, os vales serão aterrados, e eu estou fazendo um caminho. Aquele que é muito maior que eu, do qual eu não sou digno nem de desamarrar a correia da sandália dele. Eu estou batizando com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, quem levou João à morte não foram os fariseus. Eles se incomodaram com João. Mas João não aceitava pecado e não tinha medo de confrontar autoridades. E quando Herodes tirou a mulher do irmão e se casou com ela, o João condenou isso. Foi preso. E virou inimigo da Herodias, claro. E quando a filha de Herodias dançou diante do Herodes, ele gostou e disse: olha, te dou até metade do meu reino, o que é que você quer? Ela foi e perguntou para a mãe, a cabeça de João Batista. E aí João Batista foi sacrificado. Então, se Jesus estava ali, teve um preparo para ele estar ali. Ele passou pelo batismo apenas para cumprir a justiça, porque ele estava no nosso lugar sendo batizado. Mas o alvo, Jesus está agora dando uma aula lá no monte, para que o povo aprendesse a ser feliz. E eu quero ser feliz, e creio que você também.
E esse Sermão do Monte mostra a diferença entre os que são cristãos e os que não são. Então não adianta eu olhar para o Sermão do Monte e criticar, olha, isso é impossível, não dá para eu viver isso. Não dá para eu viver na minha carne, mas no Espírito é Deus quem me capacita. E a primeira palavra que Jesus disse do Sermão do Monte: quem são os felizes? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre ou humilde de espírito é exigido para se tornar cidadão do reino dos céus. Pobre não significa... Tem muito pobre orgulhoso, tá? Então, está falando aqui de humildade, é você se esvaziar de si mesmo para receber o enchimento que vem de Deus, para a gente saber que nós não somos, é Ele quem é em nós. Porque tem o nosso mundo hoje, o indivíduo quer ele ser, eu sou. Isso aí eu posso sem Deus me ajudar, eu faço. Mas nós temos que aprender que nós não somos e não fazemos sem a unção do Espírito Santo de Deus. E a humildade hoje não é popular, ninguém quer ser humilde. Não é timidez, não é falta de cultura, não é supressão da personalidade e não é deficiência de QI. É ter um conceito real de que nós somos barro e que, do ponto de vista de Deus, nós temos que reconhecer que tudo vem dEle e que nós não somos nada em nós mesmos. Não há lugar para orgulho nem grandeza pessoal. Se eu fui lá e fiz alguma coisa e o resultado foi excelente, a coroa é dele. Não sou eu. Ele me capacitou para fazer. O maior exemplo de humildade é Jesus, porque ele deixou de lado sua divindade, sua morada no céu, e veio à terra dos homens, num corpo de homem. Viveu como todo homem vive aqui na terra, embora jamais tenha deixado de ser Deus. Ele nunca usou essa prerrogativa que ele tinha. Ele mesmo disse isso. Ora, para que você está tentando fazer uma batalha aqui? Se eu chamar, eu mando aqui os anjos, e eu tenho um exército de anjos que pode entrar nessa batalha, mas eu vim para que eu seja crucificado. Não há lugar para se vangloriar por talentos naturais, nacionalidade, status, educação recebida, inteligência. Paulo considerou tudo isso como perda. Ser humilde é depender de Deus e que o nosso eu desapareça e que Cristo cresça em nós. Amém? Pobre de espírito, humilde. Mas lá em Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é uma afirmação estranha. Como é que pode ser feliz o que chora? Felizes os que choram por causa dos pecados seus, porque Deus consola. Deus vem para nos consolar, nos dar prazer. É esse o choro que ele está se referindo. Todo aquele que chora é feliz, quando chora por causa dos próprios pecados. Isso constitui um paradoxo, mas é o sentido cristão de ser feliz. Ninguém pode ser cristão
até que sinta tristeza pelos seus pecados. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Quando alguém ouve o Evangelho e crê em Jesus, a primeira coisa que percebe é que está separado de Deus por causa do pecado em seu espírito. Recebe o dom do arrependimento, que é sentir tristeza segundo Deus. É um choro espiritual e ao mesmo tempo recebe o consolo, porque é perdoado, justificado, adotado como filho e amado de Deus. A partir daí, você tem comunhão e relacionamento com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, que vem habitar em nós. É nosso espírito recriado. E nós recebemos o DNA de Deus, a natureza de Deus. Nós somos uma nova criação em nosso espírito. Nossa alma, sim, vai entrar num processo de transformação. E todos os dias da nossa vida nós vamos estar recebendo transformação na alma. O espírito está resolvido. O Espírito de Deus está no nosso espírito. Mas a nossa alma está sendo trabalhada dia a dia, até o dia que nós vamos subir e sair daqui. Durante essa existência terrena, nós passamos por tribulações. Jesus passou, os apóstolos, os cristãos de todos os tempos, mas consideramos que os nossos sentimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada quando nós subirmos. Agora, aqueles que não conhecem Deus e que não têm Deus, qual é a esperança que eles têm? Aqueles que estão separados de Deus. Nós temos uma esperança. Eu estou passando uma dificuldade, eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema ali, mas espera aí, eu tenho uma esperança que ninguém tem se não conhecer Jesus. Então eu tenho que viver dentro da... O diabo está colocando as coisas, e eu vou andando, e vou pisando, e vou seguindo o caminho que Deus tem para mim, independente daquilo que o diabo quer fazer. Porque ele não vai conseguir. Nós temos o consolo de Deus, temos uma esperança bendita, nós temos uma luz no fundo do túnel, pode estar a maior escuridão, você tem uma luz que ninguém tem. E aqueles que não conhecem Deus não têm esperança nenhuma. Não tem para onde olhar. Eu conheci uma pessoa em Mogi muito famosa, foi prefeito da cidade. E quando ele estava no final, nós fomos visitá-lo no hospital, e a gente queria levar Jesus para ele. Ele falou: eu sempre vivi com o diabo, eu quero morrer com o diabo. Nós não tínhamos nada mais a fazer. Queridos, quando você identificar um pecado, senta, fala com Jesus e chora, porque Ele vai te consolar, vai te trazer perdão, conforto, vai enxugar a tua lágrima, vai te abraçar. Essa é a luz que nós temos. Então, cristão é fundamentalmente feliz, porque tem onde se encostar e receber apoio, receber um abraço, receber o consolo. Quando nós temos consciência da gravidade do pecado, que nos leva ao arrependimento, nós chegaremos a uma verdadeira alegria de sermos consolados por Jesus, a verdadeira felicidade. Quando Jesus estava sobre o monte olhando Jerusalém, e que ele chorou: Jerusalém, Jerusalém, você não reconheceu o dia da tua visitação,
você não me identificou como Messias. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Mas Jesus não estava falando isso com sentimento de vingança. Ele estava triste e chorando sobre Jerusalém, pelo que eles perderam, não reconheceram Jesus. Foi a primeira vinda como Messias de Israel e perderam uma tremenda oportunidade. Nós, cristãos, somos chamados a chorar pelos pecados da nossa cidade, da nossa nação, dos nossos familiares, amigos e até dos desconhecidos. Quantos de nós não têm chorado pelos pecados das nossas autoridades, dos nossos governantes, daquilo que está sendo instaurado no nosso país? Quantos não estão tristes, chorando e vendo as coisas acontecerem? Eu tenho falado com Jesus. Jesus, nenhum de nós tem força, é só o Senhor que pode. E eu choro diante dele. E também nós temos que olhar para nós mesmos. O que eu fiz hoje que desagradou o Senhor? Eu maltratei alguma pessoa, falei algo errado, e aí eu tenho que chorar por mim. E o que eu pensei? Como eu brigo com pensamentos? Como me comportei com as pessoas? Quando você percebe algo que você fez e o Espírito te falou isso está errado, na hora se arrependa, sinta tristeza por ter falhado com Deus. Ele nos dá instruções sobre comportamento, peça perdão. Se foi um erro contra a pessoa e for possível, peça perdão à pessoa e entregue tudo para Jesus. O que há em mim que me faz agir dessa maneira? No passado, eu pensava que eu tinha que ser o que eu era. Não, comigo não. Não é assim? Nós pensamos que nós temos que ser aquilo que nós fomos. Até que Jesus chega e diz: Péricles, não é assim. Você não precisa ser assim. Eu é que cuido de você. Você não é autossuficiente. E a gente custa entender que não é autossuficiente. Precisamos de domínio próprio, pensamento que possa estar nos prejudicando, de ciúme, de inveja, maus pensamentos. Essa sondagem interior é que vai fazer descobrir em nós aquilo que precisa ser mudado e que nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, que o Teu Espírito Santo entre na minha vida, tome conta de cada célula, cada neurônio, cada célula minha, do meu corpo todo. Eu não quero pensar nada que o Teu Espírito Santo seja contra. Eu não quero agir que seja contra a Tua vontade. Eu não quero caminhar se não for pelo caminho que o Senhor designou para mim. Eu quero ser semelhante a Ti, Senhor. Eu quero a Tua santidade na minha vida. E nós temos que nos esforçar para dia após dia poder caminhar passo a passo, de acordo com aquilo que Deus tem para mim e para você. Queridos,
eu deixei para o final. Nós vamos só, eu vou ler. Nós vamos ver Mateus capítulo 5. Vendo as multidões, versículo 1, ele subiu ao monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E a sua boca começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles receberão consolo. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem toda a classe de mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal tornar-se insípido, como será restaurado o seu sabor? Não servirá para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode se esconder. Cada um desses versículos será examinado separadamente a cada culto de domingo. O Sermão do Monte. Vocês acham fácil? Quantos acham que isso aí é moleza? Eu vou viver isso aqui. Aqui não tem nenhum mentiroso, graças a Deus. Mas vamos orar para Deus capacitar cada um de nós no nosso caminhar diário, no nosso falar, nosso pensar. Amém? Vamos ficar em pé. Pai querido, nós estamos aqui diante do Teu trono. Nossos corações, Pai, estão compungidos. Nós sabemos que o Senhor se agrada de um coração contrito, sabendo que nós não somos nada e que nós dependemos de Ti, Pai, em tudo, e do Teu Espírito Santo. Encha cada um de nós, faz transbordar o Teu Espírito, para que o nosso caminhar diário seja luz onde nós estivermos, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e identificar o Senhor Jesus na vida de cada um de nós. Eu quero abençoar, Pai, a Tua igreja, cada um de nós aqui, com todas as Tuas bênçãos das regiões celestiais, e que essas bênçãos atinjam, Pai, e sejam abundantes na vida de todo aquele que professa o Teu nome, em todas as igrejas aqui de Mogi das Cruzes, de São Paulo e do Brasil, em todas as igrejas do mundo, Pai, aqueles que professam o Teu nome, sejam abençoados e capacitados para andar segundo o Sermão do Monte. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos vocês, semana de vitória, dentro da felicidade que Deus proporciona para cada um de nós, através da sua palavra. Deus abençoe.